escolhido de Deus. Ué? Está dando para todo mundo entender? Nossa, agora que... Não, tem microfones abertos, só esperar o pessoal fechar os microfones, que eles estão voltando. Aí, na medida que o pessoal voltar, fechando o microfone para nós, por gentileza. Acho que agora sim, missionária. Amém? Está dando para todos entenderem direitinho? Eu achei que só eu tinha saído fora, mas amém. Bom, continuando a palavra, no capítulo 4, a palavra do Senhor nos relata assim, que aquele povo deixou o seu Deus para se prostituir após os outros deuses. Todo mundo sabe o que significa isso, né? Eles estavam se preocupando mais em buscar, em primeiro lugar, as demais coisas e deixando de buscar o Senhor em primeiro lugar. Quando a palavra do Senhor nos fala que nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus e as demais coisas ele nos acrescentaria, ele nos daria. A palavra nos fala que com a dureza do coração daquele povo, eles não deram ouvidos ao que o profeta anunciava a eles. Mas mesmo assim, Jeremias ele continuava anunciando, apregoando o julgamento de Deus que viria sobre aquela nação, que seria uma destruição que estava por vir e que seria tão terrível que iria assolar, desolar a terra. Jeremias, ele clama ao povo que se arrependa dos seus pecados, que se voltem para Deus, para o Senhor, antes, porque se eles se voltassem para o Senhor, esta catástrofe ela seria evitada. E nós sabemos disso porque quando Jonas ele vai pregar para o povo de Nínive, ele anuncia ali o julgamento de Deus. E a palavra nos fala que aquele povo, eles se arrependem, eles dão ouvidos ao que o profeta anuncia, eles se arrependem, eles oram ao Senhor e o mal que viria sobre eles não veio. Então, o que Jeremias fazia aqui com o povo de Judá era a mesma coisa. Mesmo que o povo não desse ouvido, ele continuava anunciando o julgamento que viria sobre eles, que seria terrível e que a sua terra ficaria desolada. Jeremias continua clamando ao povo a ouvir a voz de Deus, a se voltar para Deus, mas aquele povo não deu ouvidos, e a destruição veio sobre aquele povo. A palavra do Senhor, pelos estudos que eu fui fazendo ali, fala assim que Jerusalém ficou em ruínas, e a palavra fala assim que as ruas ficaram vermelhas de sangue, porque, na verdade, a destruição que veio ali é que Deus envia a Babilônia contra aquele povo. Então, a gente imagina assim que houve matança ali naquele lugar, né? Muitos morreram. O que é que eu quero deixar para nós com esta pequena palavra? Eu me embolei um pouquinho, porque saiu, eu me perdi. Mas, hoje, eu não gostaria de falar do que nós estamos passando hoje, porque a gente já ouve isso todos os dias. Mas se a palavra ela vem de encontro aos nossos corações, para que haja cura, para que nós sejamos restaurados, ela vale. Hoje nós estamos passando por uma situação extremamente terrível, difícil. E não é só aqui na nossa nação, no nosso país, mas é um caos que se instalou mundialmente, que todos nós sabemos. Mas o que eu vejo aqui? O que eu aprendo aqui com essa palavra? Que, assim como naquele tempo, daquele povo de Judá, com o que o profeta anunciou, nós também estamos assim. Deus, ele trouxe um juiz sobre nós, mas ele não fez isso sem antes nos avisar. E eu vou mostrar para os irmãos no decorrer aqui como que Deus nos avisou que isso viria sobre as nossas vidas, não só sobre o nosso país, mas nós, como aquele povo, estávamos o quê? Com o nosso coração endurecido. O profeta foi usado, os profetas foram usados pelo Senhor
mas como aquele povo, nós estávamos com o nosso coração endurecido. Nós sabemos que o tempo de Deus não é o nosso tempo. E quando Deus ele avisa, demora-se um pouco para que aquilo aconteça. E às vezes a gente questiona, poxa, o profeta falou, mas nada aconteceu. Eu creio que aquele povo também pensava assim, que Deus às vezes nos fala coisas, mas elas demoram, porque o nosso tempo não é o mesmo do dele. E como aquele povo, nós estávamos como quem? Buscando primeiro as demais coisas. Nós deixamos o Senhor um pouco de lado. E antes de acontecer essas coisas no mundo, esse caos, eu comecei a me lembrar de uns áudios, uns vídeos que eu recebi pelas redes sociais, que eu ouvi, e que falava de uma catástrofe que viria sobre as nações. Mas como, às vezes, muitas coisas que a gente ouve nas redes sociais, a gente nunca sabe se aquilo é real, se aquilo é uma fake news. Mas muitos a gente via que o Senhor estava nos avisando de algo, porque foi muitos áudios, muitos vídeos falando sobre isso. Deus, ele queria que o seu povo se voltasse para ele, assim como Judá. Mas como eu disse um pouco atrás, nós estávamos como aquele povo, obstinados nas nossas conquistas, em realizar os nossos sonhos, os nossos projetos. Deus, ele ficou em segundo, em terceiro plano. Deus, ele ficou tipo assim, se sobrasse tempo e eu não estivesse cansado, aí esse tempo seria para o Senhor. Mas nós sabemos que Deus, nós temos que dar a ele o nosso melhor, não é as sobras. E nós estávamos vivendo tempo onde para Deus somente as sobras, e às vezes nem as sobras para o Senhor a gente dava. Mas o que eu vejo hoje? Até hoje, no nosso meio, Deus ainda usa profetas. Eu recebi esses áudios, esses vídeos e tudo, mas eu vejo assim que ainda há profetas no nosso meio. E há profetas na nossa igreja, na nossa casa, porque algo me chamou atenção nessa palavra, eu não sei se os irmãos estão entendendo, algo me chamou atenção nessa palavra, porque enquanto eu preparava essa ministração, Deus trouxe algo no meu coração. Fora esses vídeos, esses áudios que eu ouvi, Deus trouxe algo que uma vez, não sei se os irmãos vão se lembrar, se o pastor vai se lembrar disso. Tem um tempo, eu me lembro quando o pastor foi ao monte com alguns irmãos. E quando teve o culto no dia seguinte, o pastor ele trouxe algo para nossas vidas. Ele falou que ali no monte, Deus mostrou algo a ele, em visão. Então, ele compartilhou essa visão conosco. E ele falava ali que essa visão que Deus havia mostrado para ele no monte, haveria luto, muitas mortes ocorreriam, haveria muito choro. Inclusive, em nossas casas mesmo, haveria luto e muito choro. Eu me lembrei disso enquanto preparava essa ministração. Mas eu vejo assim que, quando o pastor compartilhou, talvez a dureza do nosso coração não nos permitiu assimilar bem o que o Senhor havia mostrado para ele. Nós estávamos assim, não demos ouvido a isso. Deus estava mostrando o que viria não sobre o Brasil ou sobre as nossas vidas, mas sobre a igreja, no meio da igreja, nas nações do mundo. E eu me lembro também, nós vemos aqui, a profeta em nosso meio. E eu me lembro que, um tempo antes do pastor, irmãos, não é para engrandecer ninguém, muito menos a mim, mas eu me lembro também que uma vez, antes de tudo isso acontecer, eu tive um sonho. E geralmente eu sonho muito, mas eu sei entender quando o sonho é um sonho e quando é uma visão.
E, na época, eu não tenho mania de contar sonhos para muitas pessoas, mas eu compartilho com o pastor Moisés, quando me incomoda, conto para o Tainã e para uma das minhas irmãs, que não é a pastora. Então, eu havia contado para eles. E quando eu compartilhei com o pastor me falou na época assim, que nós deveríamos orar, porque Deus estava mostrando que poderia vir algo terrível, algo ruim sobre o Brasil. E logo depois eu comecei a receber novos áudios e vídeos pessoas relatando visões que tiveram, exatamente igual aos sonhos que eu tive. Então, nós vemos aqui que Deus ele não faz nada sem antes revelar ao seu povo. Deus ele usa os profetas para que o seu povo esteja atento. Como foi em Nínive, se houver arrependimento, o mal que está por vir sobre as nossas vidas, ele não vem. Só que nós estávamos desapercebidos. Só que isso é geral, não é só na nossa igreja e só nós. Isso é mundialmente falando, porque o povo de Deus está espalhado por toda a face da terra. Então, Deus mostrou aos seus filhos antes o que viria sobre as nossas nações, sobre as nações, sobre o mundo, mas nós não demos ouvido. Deus, ele nos chamava ao arrependimento quando ele trouxe essas visões. Ele nos queria de volta para o seu aprisco. Assim como o bom pastor, quando ele perde uma ovelha, ele volta para buscá-la. E nós estávamos como que perdidos na casa do Pai. E Deus, ele nos queria de volta. O Senhor queria que nós nos voltássemos para ele, que nós nos arrependêssemos. Mas o nosso coração endurecido não permitiu que a gente entendesse o chamado do Senhor para o arrependimento. E a palavra nos fala assim, aquele texto bíblico que é muito conhecido, que citamos muito, que está em 2 Crônicas, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né? Se humilhar. Então, hoje eu entendo o quê? Que Deus, ele quer que nós nos humilhemos. Deus, ele quer que nós oremos, que nós busquemos a sua face. Ele quer que a gente se converta dos nossos maus caminhos. E assim, a palavra diz que assim, ele ouvirá dos céus, ele perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Assim como ele fez comigo. Mas para nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos. Como sendo pesquisadores da palavra, infelizmente, nós estamos colhendo o que nós plantamos. Se nós colhemos mau fruto, é porque nós plantamos mau fruto, né? A semente má. Nós não plantamos uma boa semente. Se nós tivéssemos plantado uma boa semente, hoje nós estaríamos colhendo uma boa colheita. E por isso, eu quero deixar para mim e para cada um dos irmãos que, independente da situação que nós estamos passando hoje, é o caos que nós vivemos mundialmente, que nós possamos nos voltar verdadeiramente para Deus, mas não só nos voltarmos para Deus, mas sermos gratos a Deus e aceitar com gratidão essa correção pelo qual nós estamos passando hoje. Por quê? Porque o pai corrige ao filho que ele ama. Então, o que eu deixo para cada um de nós, encerrando a ministração? Deus nos ama. Deus ama você. Deus ama cada um de nós. E por isso, hoje, nós estamos passando por essa correção, porque Deus nos ama. E eu paro por aqui. Amém?